Caros irmãos e irmãs, bom dia. Vamos meditar hoje a liturgia desse domingo, a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses 20, 24, depois 27a, e o evangelho que nós vamos proclamar agora, Mateus 20, de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos discípulos. O reino dos céus é como uma história do patrão, que saiu na madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por isso, por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje que nós ouvimos, que nós iremos meditar, ela é do segundo Isaías, e ela é de um período um pouco antes do povo ser liberto da escravidão do Egito. E o profeta vai fazer a sua profecia, mostrando que Deus quer que todos sejam salvos. Que todos, sem exceção, que todos sejam salvos. Então ele convida a cada um a buscar a Deus em primeiro lugar. Sempre buscar, invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Porque Deus está sempre junto daqueles. A profecia ela vem nesse sentido, de querer animar aquele povo a buscar sempre Deus. E buscando Deus, certamente eles vão ser salvos. Afirma ainda que os pensamentos de Deus é generoso, o pensamento de Deus no perdão também é generoso. Os pensamentos de Deus não são como os nossos, não são como os nossos pensamentos humanos. Ou seja, a leitura toda ela vai se desenrolando de uma forma em que aqueles que cumprirem isto ficarão mais próximos da salvação. Porque Deus é justo com cada um de nós.
O evangelho de hoje nós ouvimos a parábola do bom patrão. Jesus sempre quando queria ensinar os seus discípulos, ele sempre falava em parábolas, porque era uma forma mais fácil deles entenderem. E ele conta a parábola daquele patrão que vai à praça pública. Na época de Jesus, os pais de família que ficavam em praça pública, eles eram confundidos com os desocupados. Então, eles se reuniam e ficavam ali esperando que alguém viesse para lhes contratar. E o patrão então vai, conversa com os trabalhadores que ali estão, combina um acerto: olha, você vai trabalhar na minha vinha, pode ir? Posso. Quanto que você vai me pagar? Eu te pago uma moeda de prata. Tá combinado assim? Tá combinado assim. Então vai trabalhar na minha vinha. Saindo de novo pelas 9 horas da manhã, o patrão encontra mais homens lá, desocupados. Então chama e fala: olha, vão trabalhar lá, só que desta vez ele não diz quanto ele vai pagar. O que ele diz é: eu vou pagar para vocês o que for justo. Então, eles aceitam, os homens da segunda hora também aceitam, porque sabiam que não seriam enganados, que iriam receber um valor que fosse justo pelo seu trabalho. E foi. E saiu de novo 12:00 e às 3 da tarde. Mais uma vez, pelas 5 horas da tarde, o patrão sai de novo e ainda encontra homens lá. E falam: o que vocês estão fazendo aí o dia todo, desocupados? Um deles responde ao patrão: é porque ninguém quis nos contratar. E esse patrão então fala: vão vocês também lá trabalhar na minha vinha. O expediente se encerrava às 6 horas da tarde, então esses trabalharam apenas 1 hora. Porém, na hora de acertar, o trabalho era pago diariamente, né? Porém, na hora de acertar, o patrão chama o seu auxiliar e diz: olha, o seu administrador, e diz: pague uma moeda de prata para cada um, começando dos últimos até os primeiros. Essa frase que está nessa parábola de Jesus, confunde um pouco as pessoas quando eles dizem assim: os últimos serão os primeiros. Mas não nesse sentido. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, quer dizer que todos nós temos os mesmos direitos perante a Deus. Independente de que época eu vivi, independente de que época eu sou, todos nós temos o mesmo direito diante de Deus. Então, a gente às vezes usa essa frase num outro contexto, num contexto que difere do que ela quer dizer realmente. Pois bem, então, assim o administrador o faz, chama os que chegaram por último, depois os que chegaram primeiro. Esses que chegaram primeiro, eles estavam achando que, porque os últimos ganharam a mesma coisa, eles iam receber mais. Mas ora, o que o patrão havia combinado? Existia um acordo. O patrão não disse para eles que se contratassem outros depois, daria mais ou menos para os outros, ou que pagaria mais ou menos para eles. Não, eles tinham um acordo de trabalhar daquela hora que foram contratados até o final do expediente, e com isso receberiam uma moeda de prata. Mas esses ficam resmungando contra o patrão. Ao invés de agradecerem, né, por terem sido contratados, de terem o dinheiro para levar as coisas para casa, não, eles vão simplesmente reclamar com o patrão. E o patrão diz: homem, o que eu combinei com você? Não foi isso que eu combinei? Então pega o que é seu e volta para casa. Ou você está querendo dizer o que eu devo fazer com aquilo que é meu? Caríssimos irmãos e irmãs, este patrão nós podemos relacioná-los a Deus, que Deus vai nos tratar assim, Deus nos trata assim. Deus é justo conosco e Deus não vai compensar mais o outro por aquilo que o outro tem. Todos nós somos chamados à salvação. Não é porque o meu vizinho tem uma casa melhor que a minha que ele vai ser mais digno de salvação do que a mim. Todos nós temos o direito à salvação e é isso que Deus quer, é isso que Deus busca
entre nós. Ele quer que todos nós busquemos esta salvação que Ele nos ofereceu. Que todos nós estejamos vivendo as nossas vidas de acordo com aquilo que Ele nos ensina, para que nós ganharemos no futuro a nossa salvação e estaremos diante dele no reino dos céus. Portanto, o Evangelho de hoje tem esta proposta, né? Independente da hora que o trabalhador chegou, fez o trabalho, vai receber igual. Nós, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, se fizermos o nosso dever como filhos, aquilo que Jesus nos ensinou, nós vamos receber a morada eterna como qualquer um dos outros. Às vezes a gente fala assim, isso está difícil, Deus me abandonou, eu não vou conseguir. Mas será que é isso mesmo, ou será que sou eu que levei a minha vida para aquele rumo? Será que sou eu que fico resmungando igual os trabalhadores da primeira hora e a minha vida acaba saindo pelo rumo que eu não queria que ela saísse? Pois é, meus queridos irmãos, pensemos nessa proposta que nos traz esse Evangelho de hoje. Deus é justo, Deus é fiel e Deus vai nos garantir aquilo exatamente que Ele nos prometeu. E a segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Gálatas, nós vamos nos próximos 4 domingos meditar a carta de São Paulo aos Gálatas. E hoje o apóstolo Paulo, ele se encontra preso e iria ser julgado e provavelmente condenado à morte, porque ele pregava um reino de Deus que não o reino dos homens. E isso ia contra o império. E Paulo, então, diz que para ele não se importa com a morte, porque morrer para ele é Cristo. Morrer para ele, a morte vai fazer com que ele se aproxime cada vez mais de Cristo, que ele veja Cristo face a face primeiro de todos. Só que nesse caminho ele tem uma pequena dúvida, porque ele tem certeza que o que ele fez foi o caminho que Jesus pediu, fundou as comunidades, difundiu o Evangelho, mas que ele acha que pode fazer mais. Por isso que talvez não seja a hora dele morrer, que se fosse a hora dele morrer, não teria problema algum, porque ele iria mais cedo ao encontro de Jesus. Porém, talvez não fosse a hora ainda, porque ele precisa e tem ainda outros afazeres, tem que continuar a sua missão, ele tem que continuar proclamando e levando a palavra de Deus. Por isso que nesse momento ele acha que talvez não seja a hora da sua partida ainda. E nos próximos dias nós vamos ver, ele vai invocar a sua cidadania romana, porque Paulo era romano, tinha cidadania romana, e os romanos então, antes de que condenaram alguém à morte, eles primeiro iam ter a certeza dos crimes, ter as provas dos crimes para depois ser condenado. Então nesse momento, Paulo ele não vai ser condenado, e a gente depois vai, nos próximos domingos, continuar esta narrativa desta carta de São Paulo aos Filipenses. Nós vamos continuar meditando nos próximos 3 domingos. Caríssimos irmãos e irmãs, vocês que me acompanham, eu mais uma vez quero agradecer pelo carinho, aqueles que me acompanharam nessa minha peregrinação no final de semana, pela palavra de carinho, de apoio, de conforto. Muito obrigado a todos e que Deus assim vos abençoe, vos guarde e vos ilumine. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Maria Santíssima. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.